Vamos lá. Vamos fazer uma revisão aqui de véspera de direito tributário. A gente tem a prova da ordem agora dia 20/10, domingo, né? Depois de amanhã já. Então, peguei alguns pontos que eu acredito muito que possa cair. Obviamente, não vou falar de toda a matéria tributária, senão o vídeo fica cansativo e não vai e pode atrapalhar. Tem outras matérias para estudar, não tem só tributário. Então, vou fazer um resumão, um compacto, uma revisão, porque já tem que saber a matéria, para a prova de domingo, beleza? Para gabaritar em tributário. Tributário é a matéria mais baba, fechou? Vamos lá. O nosso resumão nós vamos fazer mais ou menos assim. Vou pegar lá do conceito de tributo e vou parar lá mais ou menos perto de imunidade, tá? Alguns assuntos, obviamente, vou pular, porque eu acredito que não vai cair. E assim, lembrando que a gente já fez uma revisão. Então, passa o olho em tudo, mas foco no que a gente vai falar aqui, que eu acho que vale muito a pena. Beleza? Vamos lá. Vamos começar o que é tributo. Lembrando, tributo está lá no artigo 3º, tá? Vamos passar tudo de forma rápida para ajudar. Tributo é no artigo 3º. Tributo é o quê? Lembrando, tributo, ele é uma... Tributo no artigo 3º, perdão. No artigo 3º, tributo é sempre uma prestação pecuniária compulsória. Prestação pecuniária compulsória. Como assim prestação pecuniária compulsória? Tributo é uma obrigação seu recolhimento, é compulsória, tem que pagar, tanto que o próprio dispositivo no final, mais ou menos no final do artigo 3º, do CTN, ele fala, olha, tributo é instituído em lei. Instituído em lei e compulsório são sinônimos para nós, né? Então é compulsório porque está na lei, fechou? E lembrando, prestação pecuniária, porque em pecúnia você tem que pagar tributo em dinheiro, tá? Tanto que o próprio dispositivo continua falando, olha, tributo poderá será exigido em moeda corrente ou cujo valor nela se possa exprimir. Lembra que o nosso foco é exame de ordem, tá? Então eu pago o tributo como? Moeda corrente ou cujo valor nela se exprimir, só existe uma única permissão pelo próprio CT, no artigo 156, que é a gente efetuar o pagamento de tributo através da dação em pagamento de bens imóveis, tá? Não é nem pagamento de tributo, é a quitação do crédito tributário, extinção do crédito tributário, através da dação em pagamento de bens imóveis. Moeda corrente, se não for moeda corrente, posso quitar tributo de outra forma? Posso. Como? Eu quito através da entrega extrajudicial, não é judicial, através da dação em pagamento de bens imóveis. Beleza? O que mais? Tributo não constitui sanção de ato ilícito. Tributo não constitui sanção de ato ilícito. Toda ilicitude não pode gerar tributação. Ah, mas gerou um valor a pagar. Meu, isso aí é de direito administrativo, é direito penal, mas não é tributário. Tributário só incide sobre situações, relações lícitas. Relações ilícitas não comportam de tributário, não dá perto delas. Beleza? Lembra, por exemplo, fácil, multa de trânsito. Ó. Você está andando, disparou o radar, alguma coisa, aconteceu por quê? Você ofendeu a legislação. Você ofendeu. Então aquele valor a pagar, olha, é uma prestação pecuniária, é em moeda corrente, mas não é sanção de... mas é sanção de ato ilícito. Logo no encaixe no conceito, multa de trânsito não é tributo. Continuando. Então não constitui sanção de ato ilícito. E para finalizar, fica fácil, tributo ele será cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Duas coisas. Quem exige tributo é o Estado. O Estado, quando eu digo, são os 4 entes federativos. União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e município. Tá? E a última parte, que o artigo 3º fala, que é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Plenamente vinculada. Quer dizer que tributo, a cobrança que já veio daqui a pouco sobre o lançamento, ele é um ato administrativo vinculado. Quer dizer o quê? Não existe o elemento vontade, não tem ato discricionário no direito tributário. Tá? Por exemplo, lá em direito administrativo, né? Uma das classificações contra a vinculação é o ato administrativo vinculado ou ato discricionário. Tá? Não existe oportunidade e conveniência do administrador público no direito tributário. Aqui é só a vontade da lei, é só a vontade legal. Beleza? Então, tributo, lembrando, para fechar, prestação pecuniária, moeda corrente ou dação em pagamento, não constituição de ato ilícito, instituído em lei, e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculado. Tá com 5 aqui, porque tributo, tributo é um gênero. Na realidade, na prática, você não paga tributo, você paga uma das espécies tributárias. Tá?
Tributo é um gênero que comporta 5 espécies tributárias. Perfeito? Primeira espécie, impostos. Vamos compactar. Os impostos são o quê? Estão lá no artigo 16 do CTN. Imposto, ele nasce simplesmente porque você praticou um fato jurídico tributário vinculado a ele. Ou seja, imposto, ele não tem nenhuma relação direta ou pessoal com o contribuinte. O Estado não faz, é independente de qualquer relação estatal com o contribuinte. Ou seja, você paga o imposto porque você é proprietário e não porque o Estado fez algo. Vai ficar mais fácil? Imposto não é contraprestacional. O Estado não tem que fazer algo para te exigir o pagamento. Por exemplo, você tem que pagar o imposto de renda. Por que você paga o imposto de renda? Você aferiu renda. Simplesmente você aferiu renda. E não que o Estado fez algo para você. Beleza? Tanto que a gente fala que imposto é um tributo não vinculado. Não vinculado a uma atividade estatal em favor do contribuinte. Segundo, imposto ele não tem destinação específica. O valor que é arrecadado a título de imposto, lá no artigo 67, inciso 4, ele fala como regra que imposto, o valor arrecadado não pode estar preso a uma despesa para custear alguma coisa. Então o valor tem que entrar limpo para o Estado para depois ele destinar. Né? Então entra limpo para o Estado para depois destinar. Terceira coisa, lembra que imposto não tem previsão de devolução. Tá? Imposto não devolve depois de certo período. Ele não é igual ao empréstimo compulsório que devolve. Tá? Então imposto não devolve. Tá? E fica para não bater o olho, porque estamos em cima da prova, os impostos federais estão lá no artigo 153, lê. 155 são os impostos estaduais e 156 são os impostos municipais. Beleza? Vamos continuar. Taxa. O que é taxa? Taxa, a primeira coisa importante, ela está em competência comum. Por que comum? Quem pode instituir a taxa? Qualquer ente federativo. Desde que ele pratique o que a gente vai explicar agora. Tá? Então a competência da instituição das taxas é comum. O que é taxa? Tá? Nós temos dois tipos de taxa. Taxa de serviço e taxa de poder de polícia. Taxa de serviço. Vou compactar, hein? Taxa de serviço tem que ser o quê? É todo serviço público, tem que ser serviço público, específico, não pode ser serviço genérico, solto por aí. Segurança pública. Porra, segurança pública é uma porrada de coisa. Tá? Algo específico, emissão de passaporte. Tá? Que é específico, é só aquele serviço exatamente. Né? Então, específico e, para exame de ordem, o assunto taxa, são duas coisas que podem cair na minha visão. A primeira eu falo agora, que toda taxa ela tem que ser divisível. Como assim toda taxa tem que ser divisível? A taxa tem que ser passível à identificação. Eu tenho que conseguir identificar o usuário do serviço. Quem tá, por exemplo, taxa de iluminação pública. Pô, dá pra ver lá atrás, né? Tá à noite. Quem tá passando na rua agora? O poste tá radiando a luz na cabeça de quem? Pô, você não sabe. Não dá para identificar. Se não dá para identificar, taxa de iluminação pública, cuidado com a que está lá no 149A, que lá fala COSIP, é outra coisa. Taxa de iluminação pública. Você não sabe quem está recebendo o serviço. Logo, seria um serviço indivisível, não passivo de tributação via taxa. Beleza? Para fechar, lembrando que a gente está fazendo um resumão de véspera para ajudar. A taxa ela pode ser cobrada quando o contribuinte utiliza o serviço público ou quando é colocado à sua disposição. Vai ficar mais fácil. Se o contribuinte não precisar provocar o serviço, como assim? Ele não vai até o serviço já está literalmente à disposição dele, isso pode ser cobrado, é a chamada taxa de disposição. Como assim? Antiga, vou pegar para o município de São Paulo. São Paulo, um tempão atrás, ele tinha taxa do lixo. Meu imóvel vazio, sem produção de lixo, não tinha nada, eu tinha que pagar taxa. Por quê? Mesmo sem provocar o serviço, sem pedir nada, eu abria minha porta, o caminhão do lixo passava lá. Então o serviço estava sendo executado sem a minha provocação. Perfeito? Os outros serviços, eles só nascem por provocação. O exemplo que eu dei da emissão do passaporte é outro. A emissão do passaporte, vou pagar, mas só se eu provocar o serviço. Então são serviços provocados que geram a tributação da taxa, ou serviços que são colocados literalmente à disposição, eu não preciso provocá-los. Eles já estão funcionando sem eu pedir nada. Beleza? Segunda coisa, que eu falei que taxa ela pode incidir, ela nasce quando tem serviço público, e taxa do regular poder de polícia, que está lá no 78 do CTN,
que eu tenho que saber de taxa de poder de polícia? Principalmente para exame de ordem, é focar o quê? Taxa de poder de polícia é um poder fiscalizatório e delimiнаtório. Fiscalizatório porque o poder de polícia, a função dele é fiscalizar, no nosso caso, fiscalizar o contribuinte. E delimiнаtório, porque toda fiscalização delimita um direito. Então, o poder de polícia é um poder que fiscaliza e delimita. Tá? Fiscaliza e delimita. Você pega o habite, eu vou fiscalizar, eu quero essa planta genérica, eu quero ver o que está acontecendo nessa construção, como vai construir, deixar de construir, se atrapalha o plano diretor ou não. Estou te fiscalizando e estou delimitando seu direito, olha. Só pode o negócio funcionar para frente aqui, só dou a regularidade da obra quando eu emitir o habite. Tá? Então delimitei o seu direito, tá bom? Perdão. E o último ponto que eu falei, olha, quando cai taxa, exame de ordem, eu falei, serviço público divisível. E outro ponto que eu acho que vale a pena sempre lembrar é o parágrafo 2º do artigo 145. Por quê? O que fala o artigo 145? Parágrafo 2º. Ele fala que as taxas não poderão ter a mesma base de cálculo dos impostos. Para não esquecer, onde incidiu o imposto, não pode incidir uma taxa. Incidiu o imposto, não incide taxa. Tá? Então, onde incidir o imposto é impossível, é intributável via taxa. Beleza? Vamos lá, continuando. Contribuição de melhoria. Perdão, o conceito mais fácil está lá no artigo 81 do CTN. O que nos interessa de contribuição de melhoria? Primeiro, competência comum, todo mundo pode instituir, todo mundo, desde que previos requisitos, nós vamos ver agora. Contribuição de melhoria, ela não se faz mais para fazer frente ao custeio de uma obra. Contribuição de melhoria serve para ressarcir o valor gasto com uma obra, certo? Primeira coisa importante. Segunda, quando nasce contribuição de melhoria? Contribuição de melhoria é uma análise fácil e rápida no artigo 145.3 da CF, ele deixa claro falando o que pra gente? Que a contribuição de melhoria, ela só incide quando tiver valorização imobiliária, ou seja, é obra pública, primeira regra. Segunda, que resulte em valorização imobiliária. Então tem que ter os dois. Obra pública mais valorização, obra pública mais valorização. Tem que ter sempre os dois, tá? Não pode ter um só. Obra pública mais valorização. Chama obra particular, valorizou meu imóvel, pô, sorte minha, investi bem no imóvel. Não gera tributação por causa disso. Obra pública que desvalorizar imóvel, na minha visão, aplicação do artigo 37, parágrafo 6º, indenização. Né? Então volto, o que interessa, indenização estatal. É a responsabilidade extracontratual do Estado. Mas volta para tributário. Só posso cobrar a contribuição de melhoria se valorizar o imóvel. Não valorizou o imóvel, não tem contribuição de melhoria, tá? E lembra só, não lembro das vezes que caiu isso, mas só lembrar que eu tenho duas formas de cobrança. Eu tenho o critério global e individual. Global é pegar o valor total da obra e ratear em partes idênticas, né? A obra custou 1 milhão, teve um X imóveis, pega esse valor de 1 milhão e divide para esse X, de forma igualitária. Critério individual, esquece o global, eu vou para o individual que fala quanto que valorizou cada imóvel. Cada imóvel vai pagar efetivamente de acordo com a sua valorização, né, respeitando o limite do global. Então, se no global deu, vamos dar um exemplo, deu R$500 para a pessoa pagar, e no individual deu 100, ela paga 100. Aí outra pessoa deu 600 no individual para ela pagar, mas o global era 500, ela paga 500. Tá? O teto de arrecadação é global. Perfeito? Duas coisas, vou voltar à contribuição de melhoria, pensando em exame de ordem. Primeira, lembrando, obra pública que resultar em valorização imobiliária. E segunda, não esqueçam, o valor arrecadado na título de contribuição de melhoria não pode ultrapassar o teto da obra. Se a obra custou 1 milhão, eu vou arrecadar 1 milhão. Não posso arrecadar 1 milhão e 100. Tá? Então arrecado exatamente o custo da obra. Quanto que eu gastei com a obra que eu vou arrecadar. Não passo disso. Vamos lá continuar. Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, diferente das taxas da contribuição de melhoria, a competência é exclusiva. Mas exclusiva de quem? Da União Federal. Tá lá no 148 da CF. Quem pode cobrar? Já falei, a União Federal. Só a União Federal. Mas ela pode cobrar somente através da instituição, através de lei complementar. Então, empréstimo compulsório, através de lei complementar, é só a União Federal e empréstimo compulsório. Beleza? E via lei complementar, não vai esquecer. Você pode até chamar uma legalidade qualificada, porque a lei complementar
e não lei ordinária simples. Nesse mesmo raciocínio, Por que eu tenho empréstimo compulsório? A palavra empréstimo já te fala. Você vai no banco pedir empréstimo porque você tá sem grana, não tem de onde tirar. Pode acontecer a mesma coisa com a União. Aconteceu uma despesa extraordinária que ela não tem fundo, não tem de onde tirar. Por isso que ela não vai até o banco, ela pede empréstimo para você, via tributação, que é o empréstimo compulsório. Tá? Mas ela pode fazer isso somente através de duas coisas. O inciso primeiro e o inciso segundo, que está lá no artigo 148, que ele fala o que pra gente? Artigo 148. Quando que eu posso cobrar empréstimo compulsório? Primeira hipótese, calamidade pública, guerra externa ou iminência de guerra externa. Vou repetir. Calamidade pública, guerra externa, iminência de guerra externa. Aconteceu essas três situações, não respeita o princípio da anterioridade e nem da noventena, né? Não gosto mais de nonagesimal. Aplicação imediata, cobrança imediata. Beleza? Segunda hipótese é quando eu tiver investimento público de caráter urgente de grande relevância nacional. A União Federal deveria investir na saúde, houve uma falha, o dinheiro investido não foi suficiente, eu estou sem leito, eu estou sem UTI, sei lá o quê, não tenho dinheiro de onde tirar, não tenho de onde remanejar, eu instituo empréstimo compulsório, via lei complementar, vou repetir. Tá? Só que no caso de investimento público, que eu acabei de falar, ele, ao contrário do inciso primeiro, ele respeita o princípio da anterioridade, tá? Da anterioridade, que fala o que lá, só posso cobrar no caso de investimento público no exercício seguinte, só no exercício seguinte, contados da publicação. Tanto que ele fala, observados o disposto no artigo 153b da CF, ou seja, só o exercício seguinte, tá? A cobrança não é imediata, diferente no caso de calamidade, guerra externa ou sem iminência. Para fechar, o parágrafo único ele fala: o valor arrecadado a título de empréstimo compulsório ele tem que ser destinado exclusivamente para a causa que autorizou. Entrei em guerra, cobrei empréstimo compulsório, celebrei a paz. Ah, tem dinheiro aqui, vou mandar para educação. Não, devolve. O dinheiro tem que ser investido na causa que autorizou. Só posso investir na causa que autorizou. Ponto, tá? Só na causa que autorizou. Não dá para investir em outro local, tá? E para lembrar qual é o prazo de devolução do empréstimo compulsório, porque empréstimo tem que ter devolução. Qual é o prazo? Tem a mínima ideia qual é o prazo. Porque eu não sei. Quem vai falar o prazo? É a lei. A lei complementar. É obrigatório falar. Se ela não fala, isso aqui é imposto. É qualquer outra coisa, menos empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, eu sou obrigado a estipular o prazo de devolução. A lei complementar vai trazer o prazo de devolução. Tá bom? Última espécie, que eu vou completar bastante, só a principal característica que interessa pra gente. A última espécie são as contribuições especiais. Contribuições especiais, por artigo 149, de competência da União, tá? Nós temos três, né? Não dá para detalhar todas, eu acho que fica muito denso e desnecessário para a prova. É que não acredito que vai cair coisa tão específica assim. Para a segunda fase, outra coisa. Então, as contribuições especiais são de competência da União, são três. Primeira, contribuição de interesse das categorias profissionais e econômicas, vai ficar mais fácil. São aquelas contribuições que a contribuição é voltada para órgão de classe. O ente arrecadador para fiscal é um órgão de classe. Pega a OAB, que todo mundo quer pegar a OAB. A OAB, ela arrecada e fiscaliza, porque a função disso aqui é ajudar a fiscalizar um profissional vinculado ao órgão de classe e ao mesmo tempo auxiliar. Tá? Então, contribuição de interesse das categorias profissionais e econômicas. Lembra, é sempre quando tiver órgão de classe, não tem nada a ver com a bodega de sindicato. Órgão de classe, não tem nada a ver com sindicato. É direito ao trabalho, para lá. É órgão de classe, beleza? Segunda, CID, contribuição de intervenção, domínio econômico. Contribuição de intervenção, domínio econômico. Beleza? Só lembrar, é quando a União ela vai intervir economicamente numa área, intervir economicamente é arrecadar. Ela arrecada e teoricamente devolveria o valor numa forma de investimento, de melhoria naquela área, tá? Ela vai intervir para melhorar, para tentar auxiliar aquele setor, tá? E a última, que é a queridinha do exame de ordem, são as contribuições sociais, a gente gosta de chamar de contribuições previdenciárias, as contribuições sociais, né? O que interessa de contribuição social, que eu acho sempre bom lembrar, que contribuição social ela não tem anterioridade e nem princípio da noventena, são coisas diferentes. Ela tem o 195, parágrafo 6º da CF,
Ele não fala noventena, ele fala o quê? Só para todo mundo entender. Ele fala princípio da anterioridade nonagesimal, que não é noventena. Que todo mundo usa o 153, você chama de nonagesimal, não fecha. Por que não fecha? Das contribuições sociais, elas vão surtir efeito após 90 dias. A noventena fala mínimo de 90, são coisas bem diferentes. Então, voltando, o que interessa para a gente é pensar as contribuições sociais, para custeio, manutenção social da Previdência, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, elas se prestam para custear o social, com um conceito coletivo, e elas só podem surtir efeito quando forem majoradas ou criadas, só pode surtir efeito 90 dias após a sua publicação. Tanto faz se virou exercício ou não. 90 dias após a sua publicação, beleza? Então fechamos o que é tributo e as 5, não são 3, as 5 espécies tributárias, tá? As 5 espécies tributárias, tá? Na sequência, o que mais eu coloquei? Para lembrar, pensando na prova, obrigação tributária. Obrigação tributária está lá no artigo 113 do CTN. Tá? Não vou ficar falando tanto hora artigo, porque eu acho que não é nem hora de ler artigo. Vê a aula, entende, tá ótimo, né? Porque ficar lendo fica desnecessário. Batendo cara crachá com um código. O artigo 113 que ele fala pra gente, o que interessa a gente saber de obrigação tributária? Que são duas coisas ao mesmo tempo. Ocorreu o fato gerador, o contribuinte praticou o fato gerador, instantaneamente nasce a obrigação tributária. Vou repetir de uma outra forma. O contribuinte praticou o fato gerador, instala-se uma relação jurídica. Como assim? Como o contribuinte pratica o fato gerador de um imposto, de um tributo, seja o que for? É fácil. É quando ele conjugar o verbo que está na lei. Ali fala, ser proprietário de veículo automotor. Sou proprietário de veículo automotor. Então toda vez que eu conjugar o verbo que está no descritor da lei, significa que eu pratiquei o fato gerador. Se eu pratiquei o fato gerador, nasceu instantaneamente uma relação jurídica. E o que é relação jurídica para nós? Obrigação tributária. Quando tem obrigação tributária, quando nasce a obrigação tributária, quer dizer que nasceu relação jurídica. Quer dizer o que mais também? Que alguém praticou o fato jurídico. E no direito tributário, a obrigação tributária, ela pode, não é que ela vai, ela pode se dividir, pode se dividir em principal e acessória. Principal e acessória. Obrigação principal é sempre obrigação de dar. Significa o quê? Pagamento do tributo. Obrigação principal é o dever jurídico de pagar o tributo. Tá? Quando você recolhe, paga, é o cumprimento da obrigação principal. Obrigação acessória. Obrigação acessória é tudo desprovido de conteúdo patrimonial. Vai ficar mais fácil. Obrigação de fazer ou não fazer. Obrigação de fazer ou não fazer. Não tem dinheiro no meio. Dinheiro é principal. Não tem. Emissão de nota fiscal, fazer declaração de imposto de renda. Isso é obrigação acessória. Obrigação acessória, tá? Lembra só que o direito tributário é diferente do direito civil, dos outros ramos. Direito tributário, nem sempre a acessória está perto da principal. Como assim? Eu posso ter relações que só... tributos, impostos, que só tem obrigação principal. Eu posso ter um que pode ter os dois, principal e acessória. E eu posso ter só acessória. Exemplo. IPTU, em regra geral, IPTU você só paga, você não tem cumprimento de obrigação acessória, você não tem uma declaração para fazer, então só tem principal. Imposto de renda, normalmente imposto de renda a pessoa tem o que? Ela recolhe o imposto e declara, recolhe e paga, recolhe e declara, obrigação principal e acessória. Um templo, uma igreja ele faz o quê? Ele paga o imposto de renda? Não, mas ele declara. Ele não tem que declarar. Perdão. Ele não tem que pagar, ele está imune de tributação do imposto. Mas as obrigações acessórias não desaparecem, não somem. Tanto que o próprio artigo 14, inciso 13 do CTN, para algumas espécies, algumas formas de imunidade, deixa bem claro. Tem que ter toda a parte escritural perfeita, certinha. Escritural o quê? Obrigação de fazer, ou seja, estou em obrigação acessória. Beleza? Ocorreu a obrigação tributária, a gente passa para o nosso próximo tempo. Faltou uma coisa, acessória, só lembrar, a não observância, né, o não cumprimento da obrigação acessória, ela é convertida em obrigação principal. Não emitiu nota, multa. Não declarou, multa. Multa é pagamento, é obrigação principal, tá bom? Vamos lá. Nasceu a obrigação, lembra, a obrigação ela tem um conteúdo abstrato, ela não tem força jurídica. Eu preciso dar força jurídica para ela.
para dar força jurídica para uma obrigação, eu estou na realidade criando um chamado crédito tributário. Então, o que é crédito tributário? É a obrigação. Mas é uma obrigação que agora tem força. Por isso que eu mudo o nome. Toda vez que leu no CT na obrigação, quer dizer que nasceu a relação jurídica abstrata. Se eu tenho crédito, a relação jurídica agora é concreta. Vai ficar mais fácil. Obrigação acessória não vence, não tem vencimento. Crédito tem vencimento. Crédito vence. Como que eu sei? Como que eu vejo isso? Que vence. Porque o crédito tributário, ele começa lá no 142 até o 150, o crédito tributário, ele nasce com a ocorrência do lançamento tributário. Então, quem lança, o lançamento é o ato administrativo, lá que a gente falou agora de tributo, hein? Que tributo é ato administrativo vinculado pela administração. Lançamento é o ato que faz o quê? Que constitui, não é que declara, ele constitui o crédito tributário. Você pode falar, ele declara a obrigação que ela nasceu e constitui o crédito. Então, o lançamento é o ato administrativo, é o ato de constituir o crédito tributário. Ele cria o crédito, ele dá um vencimento para a obrigação. Obrigação de vencimento agora tem. Beleza? E nos termos do CTN, a obrigação tributária, o crédito, o lançamento tributário, ele tem 3 modalidades ou 3 formas possíveis, tá? Primeira modalidade é lançamento por ofício ou direto. Ofício ou direto. Lançamento por ofício é aquele lançamento que a cobrança, né, que o lançamento não deixa de ser uma cobrança, aquela cobrança, o lançamento ele é feito exclusivamente pela administração pública. Quem faz tudo é a própria administração pública. O particular não faz nada. O IPTU, o que você faz todo ano para receber? Nada, o cara encheu para você, ok? Lançamento por declaração, próxima modalidade, lançamento por declaração. Né? Não gosto de exemplo, porque para mim, quando eu vou analisar um imposto, o outro para mim não encaixa. Então vamos ficar só na parte conceitual dele. Tá? Lançamento por declaração é aquele lançamento que a administração pública ela não tem todos os elementos. Ela não igual o IPTU. O IPTU ela tinha tudo para te cobrar. Ela sabia o valor do seu imóvel, a alíquota, quem é você e o seu endereço. Lançamento por declaração, ela não tem nenhuma informação, falta alguma coisa. Às vezes ela não sabe o que é o contribuinte, ou ela não sabe qual é a base de cálculo, ela precisa de um complemento, ela precisa de uma ajuda. Quem dá essa ajuda é o contribuinte. Quem vai dar essa força é o contribuinte. Então o contribuinte vai complementar as informações e posteriormente ele recebe. Recebe o carnê, recebe a cobrança, tá? Não gosto de dar exemplo, porque para mim nenhum imposto ou tributo, de uma forma natural, é assim, tá? Se você pensar, vou dar um exemplo fácil, tentar voltar no tempo, quando iniciou a taxa do lixo no município de São Paulo, ela nasceu por modalidade por declaração. Por que por declaração? O município sabia que era o contribuinte, que era você, tinha toda informação, só que ele não tinha informação da quantidade de produção de lixo. Ela pedia para você informar quanto você produzia de lixo para ela calcular e te cobrar. Então perceba, eu não tinha todas as informações. Município, eu preciso da participação do contribuinte para me ajudar a compor o lançamento, fazer o lançamento. Por ofício, a administração sozinha. Por declaração, o contribuinte e a administração são os dois juntos. Tá? Terceira e última modalidade é o lançamento por homologação. Esse tem que estudar com carinho, porque vira e mexe cai. Lançamento por homologação está no 150 do CTN. O que eu tenho que saber dele, né? Lançamento por homologação, ele é um lançamento que toda atribuição está na mão do contribuinte. Quem faz tudo é o contribuinte. O contribuinte tem o dever de prestar informações, agora é que a parte importante, prestar informações e antecipar o pagamento. Ele não paga. Não existe pagamento aqui. Aqui é antecipação. É antecipar. Ninguém paga nada. É antecipar. Por que eu estou falando que não é pagar? Quando você paga alguma coisa, deu quitação. Tá aqui, ó. Paguei IPTU, tá tudo certo. Pagou o carnê da faculdade, tá tudo certo. Quando você paga imposto de renda, você não pode cair na malha fina? Se tivesse quitado, se fosse pagamento, não podia cair. Tá? Porque tanto que o próprio 150, parágrafo primeiro, ele fala: o pagamento vai ser o quê? Vai ser verificado uma condição resolutória. Quer dizer o quê? Condição futura. Futuramente eu vou ver se está tudo certo. Tá? Então volta o lançamento e homologação. O contribuinte tem o dever de prestar informações, declarar. E o contribuinte tem o dever de antecipar, não é pagar. Tá? E por que chama homologação? Porque a administração pública, cabe a ela o quê? Homologar o que você fez, se ela concorda ou não concorda. Ah, não concordou, caiu na malha fina.
Concordou? Deu homologação. Homologação quer dizer que ela concordou, ela deu extinção. Vai ficar mais fácil. Lá no parágrafo 4º do artigo 150, ele fala o seguinte: olha, a homologação pode ser expressa ou tácita. A homologação pode ser expressa ou tácita. Homologação tácita, perdão, expressa, é quando a administração, expressamente, ela, olha, concordo com o que você fez, dentro de um período de 5 anos contado do fato gerador. Então, homologação expressa, quando a administração concorda com o que você fez, dentro de um período de 5 anos. Ponto. E homologação tácita? É um silêncio, é uma omissão da administração, por um período superior a 5 anos. Passou de 5 anos, eu tô da homologação tácita. Se dentro de 5 anos eu fizer alguma coisa e a administração concordar, homologação expressa. Lembra do imposto de renda, que é um exemplo claro, fácil, quer dizer, todos os impostos, não sei se eu pro lançamento por ofício, eu acho que fica mais fácil dar assim, lançamento por ofício, pensa do IPTU e do IPVA. Fácil. Lançamento por homologação, todos entram ali, todos. Imposto de renda entra lá, IPI entra lá, ICMS entra lá, ISS entra lá. Tá ok? Vamos continuar. Passando essa parte, como a gente falou de crédito, lançamento já está constituído, eu acho que vale muito a pena uma leitura, não é se matar, uma leitura no artigo 151 do CTN. Não vai, o 151, vou explicar, vou falar. O 151, ele fala da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tá? Suspensão quer dizer o quê? Lembra que a gente está em exame de ordem. Não tem nenhum boleto aqui, só vou mostrar para vocês. Boleto, você está aqui para pagar, você tem que pagar. Aqui, ó, tá o vencimento aqui. O que é suspensão? Tampei o vencimento. Não vai vencer. Se não vai vencer, quer dizer o quê? Se não vai vencer? Tá suspensa a exigibilidade. Fica suspensa até eu tirar o que eu tô tampando. Tirar o tampão do vencimento e ele vem de novo. Tá? Então, suspensão da exigibilidade, primeira ideia, quer dizer que o tributo não vai vencer. O vencimento foi tampado. Mas você pode entender de outra forma. A administração fica impedida de exigir, fica impedida de cobrar o tributo durante o efeito suspensivo, durante a suspensão da exigibilidade. Beleza? Não vou entrar, senão vai ficar muito extenso. Eu gravo até depois um vídeo só sobre as modalidades. Mas assim, suspensão de exigibilidade. Lê todos os incisos do 151. Né? Lê assim que eu digo. Olha, moratória suspende. Depois, vai ficar mais fácil. Moratória suspende. Moratória é dilação do prazo para pagamento. Recurso administrativo também suspende. A mera interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade. O depósito do montante integral é pegar o valor integral da dívida, com multa, com tudo, depositar. Suspende a exigibilidade. A concessão de liminar em mandado de segurança. O juiz concedeu, não é a liminar. A concessão da liminar suspende. Ele fala, o CTN então desatualizou de acordo com o Código Processo Civil. Ele fala lá, concessão de tutela antecipada. É concessão de tutela de urgência. Mano. Qualquer tipo de liminar autoriza a suspensão, suspende a exigibilidade. E por fim, um exemplo clássico de suspensão é o parcelamento. Parcelou, durante a vigência do parcelamento, o fisco não pode te forçar o pagamento, está suspenso a exigibilidade, suspendeu a exigibilidade. Beleza? Então, suspensão da exigibilidade acontece, tampa o vencimento, a administração não pode te exigir o pagamento. Artigo 151 do CTN, beleza? Vamos continuar. Extinção do crédito tributário, extinção do crédito. Artigo 156 do CTN, 156. Não vou falar de todas as modalidades. Não vou, mas vou falar das que eu acho que vale a pena dar uma lembrada, vou compactá-la, tá? Então, extinção do crédito tributário quer dizer o quê? O que aconteceu com o débito, com o crédito? Acabou, desapareceu. A relação fiscal, a relação tributária desapareceu. Então, se acontecer, se for efetivado algumas das modalidades do artigo 156, significa extinção, tá? Vou chamar a atenção de poucas, tá? Vale a pena dar uma lida, não é para se matar, ler, lembrar que essas são modalidades. Tá? Olha, isso aqui é extinção e não suspensão. Tá? Por exemplo, decisão judicial passada de julgado, que você tem que falar assim, né? Decisão judicial de trânsito de julgado. Favorável ao contribuinte da extinção. Lembrar só quais são as modalidades, não saber elas de ponta a ponta, né? O conteúdo exato delas.
O que eu acho que tem que saber do conteúdo, das modalidades de extinção, qual é? O que é pagamento. Por quê? Porque lá na frente do 156 também fala, olha, o que também extingue é a homologação do lançamento e do pagamento antecipado, que a gente falou agora há pouco, lá do lançamento para homologação. Para vocês não confundirem. Pagou um tributo, você pagou o que, Jesus? Você pagou um tributo lançado por ofício, o pagamento extingue. Ah, eu paguei um tributo lançado por homologação. Primeiro você não pagou, você antecipou. Isso não gera, essa ida ao banco não gera extinção. O que gera extinção não é o ato de ir no banco, não é o ato de recolher o valor. É o ato da administração homologar. Então, para não errar, IPTU e IPVA pagou a extinção. Imposto de renda, foi no banco, recolheu a DARF, teve extinção? Não. Tem que esperar a administração homologar. A homologação que provoca a extinção. Lembra, expresso ou tácita, tá? Outra coisa para não lembrar de remissão. Lembrar de remissão. Remissão é uma modalidade também de extinção, tá? Lembra, remissão depende de lei, tem que ter lei. Remissão, lembra que são dois S's. Tira as letrinhas, fica missa lá. O que quer dizer? Você vai na missa, cacete, porra, pediu o quê? Perdão. Então, remissão é o quê? Perdão do débito, tá? Remissão é perdão do débito tributário, através de lei. Não confunde com isenção. Isenção nem deixa nascer a relação que daqui a pouco a gente vai ver. Remissão é o perdão do débito. E por último, adora decadência e prescrição, tá? Para ficar mais fácil, põe um divisor na sua vida, tá? Divisor. Para trás, decadência, para frente, prescrição. Elas andam juntas. Quem é o seu divisor? O seu divisor chama-se lançamento. Para trás, eu não estou falando onde começa a contar. Só quero que você pense assim. O lançamento, para trás do lançamento, ó, do faz gerador até o lançamento, você só cogita a ideia da decadência de 5 anos. Tá? Que está lá no artigo 173 do CTN. Prescrição. Prescrição, só você cogita ela pós-lançamento, que está lá no artigo 174 do CTN. Pós-lançamento. Então você tem um divisor. Para trás do lançamento, decadência. Para frente do lançamento, só prescrição. É uma espécie de divisor. Não é que lançou, começou a contar a prescrição. Eu acho que não vale a pena a gente entrar nisso. Só divide. Para trás, decadência, para frente, prescrição. Tá bom? 5 anos cada uma. 5 anos cada uma. Tá? Passou o lápis temporal da decadência, extinguiu. Passou o lápis temporal da prescrição de 5 anos, extinguiu também. Tá bom? Vamos continuar. Exclusão do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário, o que eu acho que vale a pena? Tá no artigo 175. Lembrar das duas modalidades, tão somente. Lembrar que as duas modalidades que eu vou falar da exclusão do crédito tributário, elas ocorrem somente através de lei. Tudo direito tributário acontece através de lei. Que é a anistia e a isenção. Anistia e isenção. O que eu quero que vocês entendam? Todas dependem de lei. Todas dependem de lei. Tá? Pode até acontecer de eu ter um despacho concedendo anistia, eu ter um despacho concedendo isenção. Mas é um despacho com uma lei autorizando por trás. Deu bem, né? Então a lei está sempre vigorando. Concedo a anistia, concedo a isenção. E pode vir um despacho da autoridade administrativa concedendo. Mas não é que ele concedeu, o ato é vinculado. Artigo 3º do CTN. É porque a lei autorizou ele, tá? Para facilitar. A anistia, para não errar, a anistia, ela exclui o quê? A penalidade. A anistia ataca a penalidade. A anistia ataca a penalidade. Tá? A anistia ataca a penalidade. Não deixa ter penalidade. Tem a penalidade, eu vou excluir a penalidade, desaparecer com a penalidade, mandar a penalidade pra puta que eu pariu. A anistia é penalidade. Beleza? Isenção. Isenção depende de lei. Para não errar, isenção, primeira coisa, isenção ela não mexe com a obrigação acessória. A pessoa pode estar isenta, mas tem que cumprir a obrigação acessória. Então, primeira isenção depende de lei. Não vai chamar a igreja está isenta. Porra, a igreja está imune. Está na Constituição, isenta. Isenção é lei. Para não errar, eu acho muito mais fácil pensar, a isenção é o quê? Ela mutila a obrigação principal. Como assim mutila? A obrigação principal não nasce. Se eu estou isento, a obrigação principal tributária não nasce para mim. Não nasce o dever de recolher o tributo. Tá? Não nasce o dever de recolher o tributo. Eu estou falando tributo por quê? O artigo fala assim, o CTN fala, olha, a isenção é aplicável aos impostos, mas também pode ser estendido para todas as demais espécies. Então, para tudo. Então, eu posso ter isenção do quê? De qualquer espécie tributária.
tá bom? Mas lembrando, a anistia mexe na penalidade, exclui a penalidade. A isenção exclui a obrigação principal. Como assim? A palavra excluir da isenção vai ficar mais fácil. Não deixa nascer a obrigação tributária principal. A acessória nasce, pode nascer, mas não nasce a obrigação principal, o dever de recolher não nasce. Fechou? Da parte assim, legal que eu digo, legal porque o direito tributário é legal pra caramba, mas a parte do CTN eu acho que ficou suficiente. Vamos para a parte constitucional, que eu vou compactar, que é bem rápido, para fechar com o sistema constitucional tributário. O que me interessa da Constituição, pensando nessa revisão aqui de véspera, essa coisa rápida, o que me interessa de direito tributário? Lembrar dos princípios. Vou falar eles rapidinho. Lembra? Princípio da legalidade, 151 da Constituição. Só pode exigir tributo através de lei. Tributo só através de lei. Mas lembra que eu posso criar tributo, alterar tributo, tudo através de lei. Mas lembra que tem exceção à regra. Exceção à regra. Qual é a exceção à regra? Os impostos federais, mas só os federais. Os impostos federais, alguns impostos federais, a alteração da alíquota pode ser via decreto. A alteração pode ser via decreto. Quais? São 4. Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Como eu vou saber? Lembra, os 4 não tem a letrinha R. Não tem o R na sigla. Não tem R, não respeita a legalidade. Beleza? Só lembra que o IGF não tem R, mas o IGF é por lei complementar, então ele não é exceção de nada, ele aplica-se tudo. Volta os 4. Os 4 são impostos extrafiscais, são impostos porque a letrinha R não tem R na sigla, não respeita. Imposto de renda tem R? Respeita. Continuando. O princípio da igualdade, lembra? Está no 152. A tributação tem que ser uniforme, idêntica para todos os contribuintes que estão praticando o mesmo fato. Se eu tenho um carro, eu comprei um carro X, o cara aqui do lado comprou o mesmo carro, não interessa a nossa capacidade financeira, a tributação tem que ser idêntica. Princípio da retroatividade, 153A. Princípio da retroatividade quer dizer o que? Olha, a tributação, eu só posso cobrar aplicar a lei vigente na época do fato. Só posso cobrar a lei vigente na época do fato. A lei foi revogada, estou pouco me lixando, só vou cobrar a lei, só vou utilizar a lei vigente na época do fato. Lei nova não retroage, lei nova não retroage, lei nova não retroage. Pode retroagir? Pode. Para beneficiar quem? O contribuinte, para penalidade mais benéfica, Só lembra que só não vai retroagir, só mesmo se for mais benéfica, não retroage, se eu já tiver satisfeito a obrigação, ou se já tiver uma decisão, por exemplo, uma decisão judicial me mandando pagar. Porque aí gera coisa julgada, não tem como retroagir. 153B, princípio da anterioridade. Lembra? Toda a tributação, se eu tinha feito o exercício seguinte, não é ano, não é anualidade. Exercício seguinte. Exercício seguinte quer dizer o quê? Dia 1º de 1 de cada ano. Se eu publicou hoje, vai ser o feito dia 1º de 1 de 2020. Maravilha? Tem exceção? Meu, tem. Exceção qual é? A mesma do que eu falei anteriormente. Qual que eu falei anteriormente? Daqueles 4 impostos federais. Aqueles 4 impostos federais, eu não vou respeitar o princípio da anterioridade, aplicação imediata. Tá bom? Não vou usar, não penso nisso. E lembra que tem 2 coisas a mais, que é a CID combustível e ICMS combustível, que não respeita a anterioridade também. Beleza? Continua. Princípio da noventena, tá no 153C. Não chamo de anterioridade. Nonagesimal, não gosto. Expliquei agora no começo, mas não vem ao caso. Vamos focar na prova. 153C. C quer dizer o que 153C? Eu tenho que dar para o contribuinte um mínimo de 90 dias. Além do exercício, tem que encaixar aqui um mínimo de 90 dias. Tá? Então, se publicar alguma norma no dia 1º do 11, vai surtir efeito quando? Dia 1º do 1. Precisa de autoridade. Mas te fazer uma pergunta, da publicação até 1º do 1, eu consigo encaixar aqui 90 dias? Não consigo, eu tenho que andar mais 30. Então eu vou andar mais 30, vai cobrar lá pro dia 30 de janeiro. Tá? Então o contribuinte, além do exercício, tem que ter um mínimo de 90 dias. Tem exceção? Tem. A mesma coisa dos que eu falei até agora, os 4. Só quero que você inverta. Como eu inverto? Antes o IPI não respeitava, agora o IPI respeita 90 dias. Repete o que eu falei até agora das exceções.
O IPI não respeita. Não respeitava, agora ele respeita. O imposto de renda respeitava, agora não respeita. Tá ok? Agora o imposto de renda não respeita. IPI não respeita a anterioridade, mas respeita a noventena. Imposto de renda. Respeita a anterioridade, mas não respeita a noventena. E lembra também, para fechar a noventena, a majoração, o aumento da base de cálculo, é só da base, não é da alíquota, só da base de cálculo do IPTU e do IPVA, IPTU e IPVA, IPTU e IPVA, base de cálculo IPTU e IPVA, só do IPTU e IPVA, base de cálculo dos dois, não respeita o mínimo de 90 dias, tá? Não respeita o mínimo de 90 dias, tá bom? Já tô quase fechando, tô falando só os princípios que eu acho que podem ser cobrados. Vou pular alguns, é óbvio, tá? Falando agora da noventena, vou saltar um pouco, eu já tô quase acabando os princípios. Vamos falar do princípio da uniformidade geográfica, está no artigo 151.1. Uniformidade geográfica que interessa para mim. Lembra que ele é federal? É um princípio que só tem abrangência no âmbito federal, porque é só para a União Federal, que fala que a tributação tem que ser uniforme, idêntica em todo o território nacional, tem que ser a mesma, tá? Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? Salvo para concessão de benefício, né? Benefício fiscal, incentivo fiscal, para desenvolvimento social e econômico de determinada região do país. Então, se eu quero desenvolver aquela região, eu posso dar um benefício fiscal que vai ser uma alíquota diferente do resto do país, tá? Mas a regra é ser tudo a mesma coisa, sempre a mesma coisa, tá bom? Tá? De princípio, pode cair outros? Podem, mas não tem como eu dar certeza. Mas são os principais princípios de matéria tributária, são esses, na minha visão, tá? E que eu acho que pode ser questionado. Esse princípio da seletividade, não cumulatividade, que é do IPI do CMS. Isso aí pra mim é a segunda fase, não acredito que vai cair agora, tá bom? Para fechar, imunidade tributária. Não vou detalhar toda, só lembra que existe, o que é imunidade tributária? Primeiro, tá na Constituição, tem que estar na Constituição. Imunidade tributária, ela, mesma coisa que a isenção, mas a isenção tá na lei. Imunidade tributária não tá. Imunidade tributária, olha que importante, gera direito adquirido. Imunidade tributária é cláusula pétrea. É garantia constitucional. Beleza? É garantia constitucional. Tá? E a imunidade, o que ela faz? Não deixa cobrar. Cobrar o quê? A obrigação tributária principal. A obrigação tributária principal não nasce. Não igual a isenção por força de lei. Agora é por força constitucional. Por força do texto constitucional que não deixa cobrar. Tá bom? É literalmente, como fala o próprio caput do artigo 150, é uma vedação, uma proibição, uma limitação ao poder tributário. Trava totalmente, é uma barreira a tributação. Trava a barreira. Não deixa passar nada. Tá bom? As imunidades, elas podem ser, elas podem atingir, a primeira regra, qualquer espécie tributária. É que a Constituição, ela trabalha muito com o quê? Ela fala bastante de imposto, tá? Mas a Constituição Federal, ela deixa bem claro, a imunidade tributária pode atingir qualquer espécie tributária pode acontecer, pode ser imunidade. Vou dar um exemplo. Direito de petição, está no artigo 5º, inciso 34, ele fala o quê? Olha, todo mundo tem direito a se manifestar perante o órgão público, independente do pagamento de taxa. Quando ele fala independente, desonerou, isso é o quê? Imunidade. A emissão de certidão, nascimento. Por que eu não pago? Eu tenho proteção. Por que eu não pago para emitir uma CND? Imunidade tributária de taxa. Então, imunidade pode pegar qualquer espécie tributária, não só imposto. Mas lembra que 90% é imposto. Tanto que nós vamos entrar agora. Tá? A imunidade tributária, ela pode ser genérica ou específica. Genérica e específica, tá? Primeira fase, normalmente, é genérica e específica. Difícil, cara, que é muito detalhe. Muito detalhe. Por quê? O que é genérica? Imunidade tributária fala o quê? As pessoas, as coisas que eu falar, estão o quê? Imunes. Do quê? Qualquer imposto. Se eu falo o livro está imune, mas o que pode ser tributado no livro? IPI e ICMS. Então IPI e ICMS não tributa. A igreja, o templo de qualquer culto, é imunidade genérica. Imunidade genérica, ele vai pagar qual imposto que ele está imune? Qualquer imposto que pode recair sobre a atividade. Percebam? Imunidade genérica protege aquelas pessoas, aqueles objetos que estão lá no 156 da CF. Tá? Tem 5 alíneas lá, A, B, C, D e E. Aquelas 5 situações, tá? Não vou entrar, senão vai ficar cansativo. Não podem ser tributadas de qual imposto? Qualquer imposto.
tá? Até entro fazendo um bem resumão. Imunidade específica, perceba, é a imunidade do próprio imposto. Tem imposto que possui uma imunidade dele. Então essa imunidade não é da pessoa, não é do objeto, é do imposto, por isso que é específica dele. Um exemplo para ficar fácil. O artigo 156 ele fala, se eu comprar um imóvel, se eu for comprar um imóvel, eu não sou imobiliário, eu não trabalho com a parte administrativa de imóvel. Se eu for comprar um imóvel para fazer o quê? Para integralizar o capital social de uma empresa, tem imunidade, não pago o ITBI. Não vou pagar o ITBI. Perceba, é uma imunidade, não quero saber quem é a empresa. Só tem a regra que não vou colocar se for do ramo imobiliário. Mas perceba, não quero saber quem é. Qualquer empresa pode, se ela for pegar e integralizar. Então não é uma unidade genérica de qualquer imposto, é só do ITBI. É uma característica, é uma unidade específica, é uma característica do imposto. Do imposto. Beleza? Volto na genérica para te fechar. Imunidade genérica é qualquer imposto, na linha A até a E do 156. Rápido, imunidade recíproca. Um ente federativo pode tributar o outro, tá? A administração indireta também entra nessa, desde que não explore atividade econômica. A linha B, imunidade dos templos de qualquer culto. Qualquer templo, não interessa a religião, tá imune, não paga, beleza? Quem está mais imune? Os sindicatos, perdão, estou mudando a ordem. Os partidos políticos e suas fundações. Qual é o partido? Qualquer partido. Quem mais? Sindicato dos Trabalhadores. Boa pergunta. Sindicato dos Trabalhadores para cair na prova. Dos Trabalhadores. E não sindicato patronal. Perceba. Qual partido político? Qualquer um. Qual ente federativo está imune? Qualquer um. Tá? Qual templo? Qualquer um. Qual sindicato? Só dos trabalhadores. Aqui ficou um pouco específico, só dos trabalhadores. Tá bom? E eu tenho mais o quê? Eu tenho imunidade do frente do sindicato, imunidade de entidade de assistência social e educacional. Entidade de assistência social e educacional, desde que ela não faça o quê? Tenha lucro e atenda o que está lá no artigo 14 do CTN. Rapidinho. O dinheiro tem que ser investido no próprio país, tem que ser no próprio país. O dinheiro tem que ser investido no próprio país, não pode ir para fora. O dinheiro tem que ser reinvestido na própria atividade. Tanto que a ideia de sem lucro, sem fins lucrativos. E tem que ter toda a parte escritural, toda a obrigação acessória devidamente cumprida. As 3 coisas. Eu tenho imunidade do livro, qualquer livro, do jornal, qualquer jornal, e do periódico, qualquer periódico. E o papel destinado à sua impressão. Tinta não. A tinta paga. E o papel destinado à sua impressão. E o papel destinado à sua impressão. Tá? Aí foi criada a emenda constitucional, nós temos a imunidade da linha E. E, vou compactar, pensa assim. Ela só tem imunidade na etapa de produção. Etapa de produção da mídia inicial, da mídia. Mídia do quê? Ela protege a parte musical, que ela fala o seguinte, a imunidade da linha E é aquela imunidade que ela vai pegar, ela fala fonograma e videofonograma. Porra, DVD e CD, Blu-ray e CD, por exemplo, tá? O que essa imunidade faz? Ela protege, ela vai dar imunidade para se o DVD, o fonograma, ele for o quê? Ele for de música tal, de um brasileiro ou de um intérprete brasileiro. Tá? Então a regra é ter o brasileiro ali no meio. Tá bom? É ter o brasileiro ali no meio. Beleza? Então eu acho que tentei passar o máximo, assim, o que eu acho que pode cair, pegando as últimas provas. Por exemplo, não falei de responsabilidade tributária. Tem acho que 2 exames que caiu responsabilidade tributária. Não acredito que possa cair. Também não posso falar, não vai, né? Então não custa. Pensando em responsabilidade, não vou entrar para o vídeo não ficar tão denso, porque sinceramente eu acho que não pode, são 4, eu não acho que vai. Imunidade de responsabilidade é dar uma lida do artigo, ler no 126, e eu leria do 126 exclusivamente até o 135. Só faria uma leitura assim. E lembrar no dia tributário, para você não errar, a responsabilidade é sempre do adquirente. Quem comprei seu imóvel, a dívida é de quem compra. Lembra da ideia responsável? É do adquirente. Você faz a transmissão, sempre do adquirente. Beleza? Espero ter ajudado. Tá bom? E boa prova para todo mundo domingo aí. Tá bom? Um abração.